Como dar feedback para funcionário? Muitas vezes o feedback, no fundo, é uma zona de conforto do líder. Vamos trabalhar primeiro a mentalidade. Acontece que muitas vezes nós, seres humanos, nós adoramos ser vítimas das coisas. Ao invés de pegar a coisa realmente para resolver e trazer no peito e falar isso aqui sou eu que resolvo, às vezes a gente adora ser vítima das coisas. E não é só eu que estou falando isso não, trouxe aqui para vocês umas reflexões. O poeta Carlos Drummond de Andrade já dizia, por exemplo, esse hábito de sofrer que tanto me diverte é uma doce herança itabirana, lá de Itabira. Até Carlos Drummond de Andrade assumiu isso. E se acontecer com Carlos Drummond de Andrade, acredita, acontece comigo, pode acontecer com você também. Às vezes a gente se diverte sendo vítima das coisas, a gente traz mais alegria, mais sabor, mais prazer em ser vítima do que efetivamente resolver. E uma forma mais requintada de ser vítima é dando feedback. Ao invés de você fazer as coisas, ao invés de você dar exemplo, você quer dar feedback. Ao invés de você fazer as coisas certas, ao invés de focar no que está nas suas mãos, você começa a procurar coisa, defeito na sua equipe. Eu vou falar para você sim como você vai fazer feedback de uma forma mais operacional, mais específica, mas antes, para você fazer um bom feedback, é muito importante você ter a mentalidade do feedback. E é disso antes que eu quero trabalhar, é isso que eu quero trabalhar em você. Tá bom? O meu nome é Hugo Leonardo, muito bem-vindo aqui a esse canal. O canal é focado em inspirar você, líder, a construir um mundo melhor através de pessoas e negócios. E para você construir um mundo melhor, é importante sim essa ferramenta comunicativa do feedback. Mas o feedback precisa ser atrelado com essa autorresponsabilidade. Você assumir o que é seu. Possivelmente, inclusive, você, por ser líder, deve ter um diferencial em relação à sua equipe. Porque senão não faria muito sentido você estar ali como líder. E esse diferencial pode ser técnico, mas espero também que seja comportamental. Então, se você se programar para dar um feedback sobre a organização da mesa da sua equipe, a organização do escritório da sua equipe, poxa, aqui está muito desorganizado, ou a desorganização dos arquivos digitais da sua equipe, dá uma olhadinha antes na sua mesa. Dá uma olhadinha antes nos seus arquivos digitais. Vê se você, antes de dar o feedback, se você está dando exemplo. Porque muitas vezes o melhor feedback que a gente tem para dar para a gente mesmo é aquele que a gente está dando para o outro. A gente é muito bom para ensinar o outro aquilo que a gente está precisando aprender. Isso vale para a vida como um todo. Mas no caso a gente está falando de liderança, então observa isso. Se você não está sendo, na verdade, se colocando como vítima. E uma maneira interessante de você aprofundar essa reflexão é você perguntando a si mesmo qual que é o papel do outro. A gente falou aqui sobre o seu papel, mas até onde esperar do outro? Porque talvez o que você tenha para dizer, a sua ideia, o que você quer trazer de feedback, seja realmente algo interessante. Mas isso está no nível do outro? Isso está realmente na capacidade do outro? Porque às vezes é você que tem que fazer aquilo. Pode acontecer, ou então seja outra pessoa, você está dando um feedback muito forte, muito pesado para aquela pessoa, não está no nível dela ainda. Bem, e outra reflexão, muitas vezes a gente acaba se prendendo no que não é responsabilidade nossa, sabe por quê? Por excesso de medo e ansiedade. Isso, qualquer pessoa está suscetível a isso, mas quando os líderes têm muito medo, ou quando os líderes, nesse caso, têm muita ansiedade, pode ser que eles acabem focando demais naquilo que traz ansiedade para eles ou naquilo que traz medo para eles. Isso é muito normal. Ele começa a prestar atenção naquilo que traz medo. Só que nesse hábito de prestar atenção, nesse hábito de olhar para fora, o risco está em não olhar para dentro. E é esse o perigo. Quando você começa a olhar muito para fora, e de repente você vira uma máquina de dar feedback, de tanto que você está olhando para fora. Mas aí eu volto a pergunta para você, e você? O que é responsabilidade sua? O que você tem que fazer? Você realmente está ajudando essas pessoas? Ainda tem isso. Talvez essas pessoas estejam errando, tendo essa dificuldade toda, porque você não está apoiando as pessoas. Você como líder tem que dar feedback sim, mas mais do que isso, tem que apoiar as pessoas. Talvez a dificuldade delas nasça na sua dificuldade em orientar essas pessoas. Bem, outra reflexão que eu trago para vocês. Antes de você também pensar em dar o feedback, uma forma interessante de trabalhar a sua mentalidade é se perguntando quem é você. E o que eu quero dizer com isso é que quando você tem mais claro quem é você, é muito mais fácil decidir o que você precisa fazer. Imagine, por exemplo, que eu te dou uma criança para você cuidar. Se você se coloca, não, eu sou o pai dessa criança, eu sou a mãe dessa criança, as suas atitudes vão ser X.
Se eu te coloco com essa criança, você pensa assim, não, eu sou só aqui uma pessoa que vai brincar com essa criança, eu não tenho responsabilidade sobre ela. As suas atitudes vão ser outras. E a mesma coisa na liderança. Quando você se coloca como uma pessoa, eu sou líder, eu tenho que ter responsabilidade perante essas pessoas, eu tenho que ser um exemplo, eu quero agregar realmente para essa equipe, eu quero que essa equipe seja fantástica, eu quero levar essa equipe para um nível, um patamar diferenciado. Naturalmente, isso vai te ajudar a definir as melhores atitudes. Às vezes, a sua dificuldade em encontrar um o quê é porque você não definiu muito bem quem é você. Então reflete, quem é você? Perguntar quem é você perante essa equipe. Qual o nível de vontade que você coloca nisso? Bem, seguindo aqui a reflexão que eu trago para você, é que é interessante você colocar nesse quem, nessa missão que você põe para você, ajudar a sua equipe, não só por um cargo, uma questão de gestão, porque aí você está colocando como um bom gestor, mas você pode ir além, e isso vai te ajudar bastante. Se você pensar que você é um grande ser humano, que está ali para ajudar outros seres humanos, porque aí você começa a fazer as coisas que você quer fazer, não só por um dever, vou dizer assim, dever legal ou dever de gerente, mas por um dever moral, um dever de ser humano. E aí o que você está buscando fazer ganha muito mais força. Então observe se você se entende simplesmente como um grande gestor ou como um grande ser humano. Entender-se como um grande ser humano coloca a sua responsabilidade mais no alto, mas também, junto com grande responsabilidade, vem grandes poderes. Outra reflexão que eu te trago é que uma vez que você se coloca como um ser humano que está ali para crescer, para se desenvolver, você pode criar a mentalidade de feedback em você e em sua equipe de uma maneira muito simples. Expandir essa mentalidade, que é pedindo feedback. Se você entende que o feedback é uma ferramenta importante para as pessoas se desenvolverem, se você entende que você também não é perfeito, que você está ali aprendendo alguma coisa, por que você não pode pedir feedback para a sua equipe? E eu não quero dizer aqui agora você vai delegar completamente o seu trabalho, mas escuta eles. Como é que vocês estão se sentindo? O que você acha que a gente pode melhorar? O que você acha da minha atuação? Não é para você se colocar como um pedante, como uma criança, mas de uma forma respeitosa e firme. Dar atenção para as pessoas. Mostra para elas o quanto que você entende que o feedback é importante. E aí você começa a mostrar pelo seu exemplo que feedback é algo sim a ser levado em conta. E aí quando a pessoa for escutar o seu feedback, ela não vai simplesmente escutar o seu feedback, ela vai lembrar de você pedindo feedback, demonstrando o quanto isso é importante. Essa mentalidade, você não precisa esperar o momento do feedback para as coisas começarem. Você pode começar a aplicá-la hoje. No próximo dia seu de trabalho, você pode começar a colocar isso em prática. E essa preparação é todos os dias. E a próxima reflexão que eu trago para você é o seguinte: a gente gosta muito de receber feedback das pessoas que a gente admira. Muitas vezes, o diferencial do feedback não está na maneira que você fala, sabe? Você vai ver muitas técnicas. Abre os vídeos aí do YouTube que você vai ver. Você vai ver várias técnicas. Mas eu vou te contar. A melhor técnica, na verdade, é quando a gente escuta a pessoa que a gente admira. Se for uma pessoa que a gente admira, que você gosta muito, que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa aqui tem um respeito, tem uma admiração, uma confiança enorme da minha parte. Ela pode até errar em algumas coisas no momento, no jeito de falar, mas assim, a sua admiração acaba passando por isso e você acaba procurando o que tem de bom nas palavras dela. Então, antes de você tentar dar um feedback, você criar o feedback, trabalhe para criar um bom relacionamento com as pessoas. Trabalhe para que as pessoas te admirem. Isso vai te ajudar. Independente do feedback, você pode até não ter feedback nenhum para dar para elas. Mas se essas pessoas te admirarem, daqui a um mês, daqui a 2 meses, sei lá, quando você for dar feedback para elas, elas vão querer parar e te ouvir. E talvez você pode até escolher o momento errado, talvez possa até escolher um pouco nem sejam as melhores palavras, mas por ser uma pessoa admirada, tudo isso vai passar mais fluido. E ela vai querer te escutar, ela vai te pedir feedback. E como que você constrói esse bom relacionamento? Pedindo feedback, sendo gentil com as pessoas, entendendo a necessidade principalmente dessas pessoas ao longo do dia a dia delas. Alguns talvez sejam mais técnicos, alguns talvez sejam um pouco mais conversadores. E aí existem diversas formas, eu não vou me aprofundar aqui, como você pode buscar aumentar o seu relacionamento com as pessoas. Uma outra forma também seria você compartilhar um pouquinho de você com elas, da sua vida. Mas existe uma coisa que eu queria
não deixar de falar para você aqui, nessa abordagem de ser humano, é que independente da forma que você se aproximar das pessoas e procurar criar essa relação de respeito, acredito que se você colocar de forma humana os seus valores em tudo que você faz, os seus valores mais nobres, ser justo, não ser egoísta, procurar o bem comum, procurar ser fraterno, procurar ser firme, mas também compassivo, procurar ser exemplo para as pessoas, independente da maneira. Isso é um forte conector. Isso é um forte conector. Você pode pensar, eu tenho o valor do dinheiro, eu quero o dinheiro. E isso é muito bom, parabéns. Querer o salário é excelente. Mas se você se vincular só por essas coisas materiais, a tendência é que a força nesse relacionamento seja mais fraca. Assim como no relacionamento afetivo, isso pode acontecer também. Imagina um relacionamento afetivo baseado simplesmente no dinheiro. Enquanto tem dinheiro, o casamento basta. A partir do dinheiro, quando acaba o dinheiro, o casamento já fica fraco. E a mesma coisa o seu relacionamento com seus liderados. Não baseie somente em eu vou te pagar no fim do mês. Baseie em valores humanos. Baseie-se nos seus melhores valores. Isso busca a eternidade. Isso é muito mais forte. Bem, e outra reflexão que eu te trago, agora não tão relacionada assim à mentalidade, mas também uma forma de você se preparar para dar esse feedback, é estabelecendo bem claro o que você espera das pessoas. Às vezes a sua dificuldade no feedback, às vezes a sua dificuldade lá na frente é porque você não estabeleceu muito bem as regras. Do que você esperava, quando você esperava, de que maneira. Avalie isso. Se você está passando a tarefa de uma maneira clara, que a pessoa entenda, e isso está te complicando depois. Bem, o vídeo está ficando muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortá-lo. Aqui eu falei só de mentalidade. No próximo vídeo eu vou falar de maneira mais específica o que você tem que fazer na hora de falar efetivamente o feedback, e não só isso, depois. Você tem a mentalidade, você tem o durante e você tem o que esperar depois. Tá bom? E agora eu quero saber o seu feedback. Gostou do vídeo? Fez sentido para você? Tá? Se gostou, por favor, dá um joinha e deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o seu feedback. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.